Bom, primeiramente, é importante que nós analisemos caso a caso, né? Então, toda a repercussão, né, desses casos nas últimas semanas tem motivado vários debates, né? Mas nós, como advogados, temos que analisar cada um dos casos, cada um dos atletas, os fatos são relacionados a cada um deles. Isso a gente retira das denúncias feitas pelo promotor público lá de Goiás. Mas basicamente a gente já consegue dizer que existem três repercussões bastante distintas, né? Então, quais são as repercussões jurídicas desses casos? A primeira repercussão é a disciplinar, então tem a ver com a justiça desportiva. Existem artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva que prevêem atos como aqueles que são imputados a esses atletas denunciados, e são penas tanto pecuniárias, né, financeiras, quanto penas de suspensão, né, perda da condição de jogo desses atletas. Precisa se entender em qual artigo cada um dos atletas ou cada ato praticado por um atleta específico seria encaixado. A gente em direito diz em qual artigo está tipificada a ação dele, né? E para entender se seria a pena. Em algumas hipóteses, a gente já identifica que não existe a pena de banimento, né? Principalmente porque tem a ver com o resultado específico da partida. Algumas ações foram para cartões, outras foram para pênalti, então precisa se entender o que configuraria alterar o resultado ou não da partida. O segundo aspecto é o aspecto criminal. O aspecto criminal tem a ver com a liberdade da pessoa, a prática de eventual crime, e os tipos legais, os artigos, né, que descrevem essas ações, eles estão no Estatuto do Torcedor, não estão no Código Penal. E o Estatuto do Torcedor também fala de pena de 2 a 6 anos, né, de reclusão, dependendo da ação que estaria encaixada nos fatos que estão denunciados cada um dos atletas, né? Lá também se fala sobre a alteração de resultado da competição. Precisa se ter muita atenção a essa expressão, a esse objetivo que estão tanto no Código Brasileiro de Justiça Desportiva quanto no Código Penal. E a terceira repercussão, nós como advogados, quando recebemos um caso desse no escritório, temos que alertar o atleta de que existe a repercussão no seu vínculo trabalhista, no seu contrato de trabalho. E aí nós temos que ter muita atenção, porque alguns dos fatos narrados teriam sido praticados pelo atleta quando ele estava a serviço de outro clube, de um clube com quem ele já não tem mais contrato de trabalho. Então, para efeito do seu contrato de trabalho atual, essas repercussões não gerariam uma justa causa. E dentre as razões da justa causa, a gente identifica aí talvez a improbidade. Mas tem que, então, cada um dos atletas buscar o seu advogado, buscar a sua defesa, analisar o seu caso concreto. E um alerta a todos é que a gente não condene sumariamente os atletas, como acontece nos casos de doping. Eu sei que é um tema bastante, que repercute bastante, é um erro praticado por aqueles que forem condenados no final do processo, mas nós, como advogados, damos o direito à defesa, a contraprova. Quer dizer, a justiça tem que ser feita, e só ao final da condenação que você pode realmente dizer se alguém é culpado ou não, é inocente ou deve ser inocente ou não.